Pessoal, letra C aí do exercício, né? Então, primeiro, assíntota vertical, procurar os valores que zeram esse denominador, né? Resolvendo isso aqui, a gente encontra dois valores. Então, nós temos dois candidatos à assíntota. Para verificar se eles são assíntotas, vamos calcular os limites laterais deles, né? Então, primeiro com x tendendo a 1. Se você substituir o x por 1, vai dar 4 sobre 0. E aí você vai pensar nessa aproximação que acontece aqui embaixo, né? Já que não é zero, é próximo a zero. Pensa um número menor do que 1, por exemplo, o zero. Põe o zero no lugar do x. Quando você colocar o zero no lugar do x, aqui vai dar 0, 0, aqui vai dar 2. Então está dando um resultado positivo. Positivo com positivo dá positivo, então aqui vai dar mais infinito. Aqui é a mesma coisa, quando você substituir o x por 1, vai dar 4 sobre 0. Para descobrir qual que é esse valor aqui, né, se é positivo ou negativo, pega um valor maior do que 1. E aí aqui eu vou chamar a atenção para um cuidado que a gente tem que ter. Se você pegar o 2, né, que é maior do que 1, e colocar aqui, vai ter o seguinte, ó, 2 ao quadrado 4, 4 mais 2 é 6. 2 vezes menos 3 é menos 6, 6 menos 6 é 0. Por que deu esse problema? Porque, na verdade, quando você resolve um limite, você tem isso aqui, ó, x é próximo de 1, mas é maior do que 1. E quando você fala dessa aproximação, você diz que é muito próximo de 1. Como eu peguei o 2 é um valor que está distante do 1, se você pensar que existe infinitos valores entre 2 e 1. E aí, por que ele deu 0? Porque ele também é raiz aqui, ó. Ele também é zero denominador. Então, quando isso acontecer, pega um valor mais próximo de 1 ainda, ou seja, que é um valor maior do que 1. Vou pegar 1,1. E se você colocar 1,1 no lugar do x e fizer as contas, aí você vai ver que o resultado aqui embaixo vai dar um resultado negativo, né? Então, um valor maior do que 1. Eu peguei 1,1, né? Ah, mas por que não pegou o 2? Porque quando pegou o 2 deu 0. O 2 é raiz também dessa parte de baixo. Então, o 2 não serve como parâmetro. O ideal é quando a gente for pegar um valor menor do que 1 ou maior do que 1 para testar aqui a questão do sinal, o ideal é você pegar bem próximo. Por exemplo, menor do que 1. O ideal é você pegar o 0,9. Maior do que 1. O ideal é você pegar 1,1 ou até mais próximo que isso, certo? Tomar cuidado. Quando você pegar um valor maior, né? Por exemplo, às vezes a pessoa vai pegar um valor maior do que 1. Olha um problema aqui, ó. Valor maior do que 1. Ela pega, por exemplo, 5. 5. Se você pôr o 5 aqui, ó, 5 ao quadrado, 25. 5 vezes menos 3, menos 15. Então, fica 25 menos 15, dá 10. 10 mais 2, 12. Está dando resultado positivo. E, na verdade, não é positivo, ó, é negativo. Mas por que deu errado, então? Observa aqui, ó, o 1 está aqui, o 2 está aqui, o 5 está aqui. Ó. Quando você pega um valor à direita do 1, se você pegar o 5, você está pegando um valor que vem depois dessa raiz. Ó. Quer dizer que já mudou de sinal de novo. Então, maior do que 1, você tem que pegar um valor bem pertinho do 1, para não correr o risco de pegar um valor muito distante e ter algum ponto que tem troca de sinal. E aí você erra o exercício por conta disso. Então, o 1 é assíntota por conta disso aqui. Testando o 2 agora. Se você substituir o 2 aqui, ó, vai dar 0. Aí é a mesma coisa, ó, pegar um valor à esquerda do 2. O 2 está aqui. Se você for pegar um valor à esquerda do 2, é ideal que você pegue entre 1 e 2. Porque se você pegar 1, vai dar 0. Então, pega, por exemplo, antes do 2, eu vou pegar aqui 1,9. Se eu colocar 1,9 no lugar do x e fizer as contas, eu vou ver que vai dar um resultado negativo. Certo? Porque se você observar bem, ó, entre 1 e 2, aqui, ó, aqui é o maior do que 1, está entre 1 e 2 aqui, ó. Já deu negativo. Então, se você pegar antes do 2, também tem que dar negativo. Nós estamos falando do mesmo pedaço, certo? Maior do que 2, aí eu vou pegar um valor maior do que 2. Aí aqui você pode pegar o 3, por exemplo, não tem problema. Se você colocar o 3 aqui, esse resultado aqui de baixo é um resultado positivo, e positivo com positivo vai dar mais infinito. Lembrando que como deu 0 embaixo, mais infinito. Constante diferente de 0 sobre 0, infinito. E aí é uma análise de sinal. Mais com menos deu menos, e assim por diante. Então, o 1 e o 2 são assíntotas verticais. Assíntota horizontal. Se você resolver isso aqui, isso vai dar 0, colocando o x em evidência, então tem que resolver o limite, certo? Mas vai dar 0 aqui, né? Até porque só tem x na parte de baixo.
E aí o x tendendo a infinito dá zero. Se você então y igual a zero já é a assíntota horizontal. Se você fizer x tendendo a mais infinito, também vai dar zero, né? Então eu te aconselho, se você não entender dessa forma que está escrito aqui, colocar em evidência e usar lá os recursos que a gente viu na resolução de limites no infinito, nas aulas anteriores, para entender melhor isso aqui. Porque aqui, quando você for trabalhar com assíntota, você tem que saber trabalhar tanto com limite infinito, como limite no infinito. Então, a assíntota horizontal é o 0 e a assíntota vertical é o 1 e o 2. Interseção com o eixo. Com o eixo y vai fazer x igual a 0. Se eu colocar 0 aqui, vai dar y igual a 2, certo? Interseção com o eixo x é fazer y igual a 0. Só que essa fração aqui nunca vai ser 0, porque o numerador dela é igual a 4. Então, não tem interseção. Então, nós vamos usar isso aqui para montar o gráfico. Aí o gráfico vai ficar assim, ó, né? Esse gráfico vai ficar assim. Observe que a interseção que a gente viu foi essa aqui, ó, né? Olha só, se a gente observar lá os limites que a gente viu, olha só, x tendendo a 1 pela esquerda, né? X tendendo a 1 pela esquerda, a função tendendo a mais infinito. Aqui, ó, x tendendo a 1 pela esquerda, a função tendendo a mais infinito, subindo, certo? Aqui, ó, x tendendo a 1 pela direita, a função está diminuindo, menos infinito. X tendendo a 1 pela direita, a função está diminuindo, ó. A função está diminuindo. Aqui, ó, x tendendo a 2 pela esquerda, a função está diminuindo. X tendendo a 2 pela esquerda, a função está diminuindo, ó. Então, observe que ela diminuiu aqui e diminuiu aqui. Então, tem um ponto aqui, né, que ele faz essa volta aqui, ó. Que ponto seria esse? É o ponto médio aqui, ó. Entre 1 e 2, né, é 1,5 ou 3 sobre 2, né? E ele, se você substituir na função, dá menos 16. É esse ponto aqui, ó. Além disso, olha que as assíntotas horizontais, a assíntota, né? Se x tende a menos infinito ou se x tende a mais infinito, a minha função tende a zero aqui, ó. Se x tende a menos infinito, essa função vai se aproximando de zero. E se x tende a mais infinito, essa função vem se aproximando de zero aqui, ó. Não vai tocar aqui, não vai tocar aqui, não vai tocar aqui, porque esses aqui são as assíntotas, ó. Ele não toca aí.